Eu gostaria de começar essa fala agradecendo a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados em Brasília pelo convite que me fez de estar nessa audiência pública sobre o tema gênero e educação. É uma honra para mim poder contribuir, ainda mais na impossibilidade de estar fisicamente presente com vocês por limitações de agenda. Seria muito enriquecedor poder estar aí no intercâmbio de ideias, ouvindo, respondendo, questionamentos, enfim. Tudo isso é muito importante se nós quisermos consolidar um debate realmente democrático e esclarecido sobre esse tema que tanto é controverso nos nossos dias. Eu queria começar simplesmente tentando estabelecer uma balize para o nosso debate. Frequentemente, as retóricas que se servem, digamos, para a defesa da chamada identidade de gênero se valem da necessidade de defesa dos mais vulneráveis na sociedade e, portanto, utilizam o instrumental de gênero como se fosse a única arma retoricamente disponível para a proteção dessas vidas. É justamente aqui, nesse ponto, que as nossas reflexões se distanciam. Em que sentido? Nós todos somos favoráveis à necessidade de proteger as pessoas vítimas de violência, vítimas de exclusão, vítimas de bullying, vítimas de qualquer tipo de subalternização, especialmente as mulheres, a população LGBT, enfim, nós todos somos favoráveis a que se deve tratar todo ser humano com respeito, dignidade, e não poderia ser diferente. Portanto, nisso nós estamos unidos. A questão que nos distancia é justamente a função que uma determinada perspectiva de gênero tem nessa finalidade. Por quê? Porque aquilo que se chama de ideologia de gênero é datado, é um fenômeno intelectual que começou a ser gestado no final da década de 80, na década de 90 teve o seu impulso através do livro The Gender Trouble, da Judith Butler, e depois foi, digamos assim, caminhando com diferentes enfoques, né? É verdade que existem abordagens anteriores das questões de gênero, não apenas a do Dr. Joe Money, como de outros, né? Mas o trabalho da Butler marcou realmente uma fase intelectual importante no que diz respeito ao assunto. Recentemente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou um documento de estudo, esse que eu tenho em minhas mãos, chamado Homem e Mulher os Criou, a Identidade de Gênero na Antropologia Cristã, Orientações Pastorais. E o documento começa, logo na introdução, com um texto do Papa Francisco, em que ele diz: a complementaridade entre o homem e a mulher, ápice da criação divina, é hoje posta em discussão pela chamada ideologia de gênero em nome de uma sociedade mais livre e justa. As diferenças entre homem e mulher não visam a oposição nem a subordinação, mas a comunhão e a geração, sempre à imagem e semelhança de Deus. Sem a entrega mútua, nenhum dos dois consegue compreender-se profundamente, nem sequer a si mesmo. Ora, portanto, aqui, nesse texto, de uma maneira muito sintética, mas ao mesmo tempo muito assertiva, o Santo Padre, ele mostra como na antropologia cristã,
na antropologia que nós podemos dizer que é assim mais hegemônica no Ocidente, a complementaridade do homem e da mulher não implica necessariamente a subordinação de um ao outro. Embora é verdade que tenha havido distorções culturais, históricas, que precisam ser corrigidas. Todavia, essa linguagem, essa retórica de gênero, pretende muito mais do que simplesmente desconstruir a subordinação de um sexo ao outro. Na verdade, ela pretende liquidar com a própria noção de que exista uma identidade realmente tangível, realmente estável, realmente determinada. Esse é o ponto. Ou seja, aquilo que se chama de ideologia de gênero não é um tipo de esforço para reverter uma injustiça histórica, mas é uma nova teoria sobre a identidade humana que explode a noção de fixidez ou de objetividade na identidade. De tal modo concebe a identidade como fluida, como evanescente, como nômade, como uma espécie de devir, que ela se torna completamente indefinível e totalmente indeterminada, por assim dizer, errática. Ora, isso não é sem razão. Em que sentido? As teorias de gênero, elas se contextualizam dentro da filosofia pós-estruturalista do Michel Foucault, pretendendo, portanto, criar uma instância em que a noção de identidade possa preservar-se da influência daquilo que o Foucault chamava de poder regulador. Ou seja, pretendendo-se fazer com que a identidade humana não fosse de maneira nenhuma controlada por uma instância determinante que no fundo, a toda a estrutura de poder, torna-se completamente insignificável. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que a identidade não possa ser significada pelas estruturas de poder, logo, deve-se concebê-la como insignificável, ou seja, como totalmente anormativa, como completamente indeterminável. Ela não pode ser citável, ela tem que escapar de toda e qualquer determinação, porque se diz que seria autoritário pensar que haja uma determinação para a identidade, dada em função da natureza, dada em função da biologia, dada em função de determinadas determinações. Ora, qual que é a nossa ideia diante disso? Né? Em primeiro lugar, a gente precisa verificar se o que eu estou dizendo aqui corresponde de fato ao pensamento dos autores. Eu queria simplesmente tomar dois exemplos. Um é o próprio livro da Butler, né? o Problemas de Gênero. Né? Tem essa edição brasileira, um pouco mais recente, em que a Butler não deixa dúvidas. Né? Qualquer pessoa que estude o assunto entende o que eu estou dizendo e não tem grandes problemas em admiti-lo. Diz assim, por exemplo, aqui na página 25, nós estamos no primeiro capítulo do livro da Butler. A identidade do sujeito feminista não deve ser o fundamento da política feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder sistematicamente encoberto
pela afirmação desse fundamento. Talvez, paradoxalmente, a ideia de representação só venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o sujeito mulheres não for presumido em parte alguma. Um pouco mais abaixo. Concebida originalmente para questionar a formulação de que a biologia é o destino, a distinção entre sexo e gênero atende à tese que, por mais que o sexo pareça intratável em termos biológicos, o gênero é culturalmente construído. Consequentemente, não é nem o resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo. No entanto, ela diz um pouco antes, se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para contestar as próprias reificações do gênero e da identidade, isto é, uma política feminista que tome a construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. Portanto, ela parte da ideia de que a construção variável da identidade deve ser tomada como um pré-requisito metodológico e normativo, e ao mesmo tempo como um objetivo político. Ora, nesse livro, a Butler escreve para pessoas que, digamos assim, compartilham da sua mesma militância. Portanto, ela não está preocupada aqui em fazer, digamos, uma defesa, uma demonstração da sua tese, né? Ela simplesmente está falando, digamos assim, para militantes. Num trecho um pouco adiante, ela, aplicando uma ideia do Nietzsche, ela diz simplesmente que, deixa eu pegar aqui a citação ipsis literis, diz o seguinte: o gênero não é um substantivo, mas tampouco é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que seu efeito substantivo é performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência de gênero. Consequentemente, o gênero mostra ser performativo no interior do discurso herdado da metafísica da substância. É um trecho denso, em que ela está tentando salvar o conceito de gênero da metafísica substancialista, para dizer que o gênero ele não é uma substância, ele não está baseado numa identidade, ele é uma ação, portanto, que é flutuante e evanescente. Ela diz: nesse sentido, o gênero é sempre uma ação, um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como pré-existente à obra. No desafio de repensar as categorias do gênero fora da metafísica da substância, é mister considerar a relevância da afirmação de Nietzsche, em Genealogia da Moral, de que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se. O fazedor, o agente, é uma mera ficção acrescentada à obra. A obra é tudo. Numa aplicação que o próprio Nietzsche não teria antecipado ou aprovado, nós afirmaríamos como corolário: não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade é performativamente constituída pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Ou seja, não existe um agente por detrás do gênero. Não há uma pessoa. Percebem? Quer dizer, na ideia da Butler, que é mais ou menos aceita, aderida por diferentes correntes dentro dos estudos de gênero, digamos assim, não existe um agente. O agente é uma ficção meramente acrescentado de maneira fictícia, com uma impressão. O que existem são ações erráticas e evanescentes. Ora, veja,
nós queremos que as nossas crianças sejam ensinadas desse modo? É isso que nós queremos? Nós queremos que essa concepção não provada, não discutida de modo plural, mas simplesmente apresentada por grupos que vão retoricamente utilizando tais expressões como construções dos seus próprios discursos. Nós queremos que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes sejam formados tendo como pressuposto a ideia de que eles não existem, de que as identidades são ficções, são evanescências. Ora, é isso que propõe aquilo que o Papa Francisco aqui chama de ideologia de gênero. É uma teoria sobre a identidade humana, segundo a qual ninguém é alguém. Ou seja, é um tipo de igualdade determinada por baixo. Poderia falar muito mais sobre isso, poderia debater muito mais sobre isso, mas não vou fazer isso porque o tempo não me permite mais. Agradeço a atenção de todos, peço desculpas pela ausência física e fico à disposição para qualquer eventual necessidade. Um grande abraço e Deus os abençoe.